Conselho Nacional de Educação. Mas a 9131 não deixa isso claro. Então, tem que se pensar nesta questão do sistema nacional junto com o Conselho Nacional de Educação, sua composição interfederativa, com poderes para tal, e, ao mesmo tempo, a qualificação destas competências. Não é? Por isso, professor, eu insisto na ideia de que a passagem da Constituição para a instituição seria por meio de uma mesa interfederativa, com poderes decisórios, de, uma vez a vida, a distinção clara, o que é de caráter nacional, o que não é, e, portanto, continua sob a responsabilidade da autonomia dos Estados e municípios, e aquilo que é imperativo e aquilo que é meramente autorizativo, nós teríamos condição de avançar nesse tipo de coisa. Pode ser que não dê certo, mas pelo menos uma mesa seria importante para avançar um pouco nessa matéria, para que não digam lá, do Conselho Nacional, então aquilo está numa zona cinzenta. Eu senti isso nos 8 anos que lá estive, ou então que isso acabe virando uma dispersão, que é o pior, que é o antiplano. Bom, o currículo nacional, eu já falei, eu entendo que eu não conheço nenhum país do mundo onde isso se dê. Que cada um atire para um canto e depois vai fazer uma avaliação no final, sem que saiba o que se passou na base. Você não, como é que você pode ter uma avaliação nacional se você não tem minimamente uma base comum nacional? Não entendo isso. Não entendo. Ok, professor Jamil, obrigado. Professor Moacir. Obrigado para quem fez essa pergunta. Sobre a relação entre participação social e participação popular. Eu queria também, de forma muito didática, colocar que a Constituição de 88, há 24 anos atrás, ela criou uma ordem jurídica e política nova, aonde a democracia representativa se equipara, no artigo 1º da Constituição, à democracia participativa. Só que há uma diferença enorme na prática. A democracia instituída e constituída na representação é, de longe, muito maior do que o que podemos conquistar na democracia participativa. Bem, o que aconteceu em 2003? Eu acho que, se hoje estamos vivendo esse momento especial na educação brasileira, como colocou o ministro, nós devemos algumas intuições de um gênio da política brasileira que se chama Lula. E ele criou as conferências, mais de 100 conferências, as ouvidorias, os conselhos, os fóruns. Para quê? Nós podemos perguntar isso para ele, certamente, se ele vier na nossa Conferência Nacional, como cidadão brasileiro agora, a falar. Eu espero que o Chagas convide para ele falar em fevereiro do ano que vem, né? Como o Chagas já me confidenciou que isso é um desejo dele. Eu apoio inteiramente, né? Que ele venha falar como cidadão sobre isso. Porque o desafio, quando ele assumiu, era transformar essa democracia política conquistada em 88 numa democracia social, participativa e numa democracia econômica. E essa democracia não se conquistaria sem a mobilização social, sem a participação popular. Não é? Daí a criação desses mecanismos. Eu acho que, e agora está em discussão já há tempo, junto à Secretaria-Geral da República, da Presidência da República, o Sistema Nacional de Participação Social. Neste mesmo dia, hoje, Gilberto Carvalho está discutindo Mercosul Social, até para que o nosso modelo de participação social
e popular seja exemplo para outros países do próprio Mercosul. Então, nós estamos num contexto em que a democracia social e econômica depende da participação social e da participação popular. A distinção que eu fiz no começo era para mostrar que nós caminhamos muito na participação social. Mas a participação popular depende ainda, eu acho, de capacidade mobilizadora daqueles setores que não estão organizados, que são a maioria da população, e que se organizam torcendo pelo Grêmio, torcendo pelo... Não, pelo Corinthians não. Entrei pelo Palmeiras, no meu caso, está na segunda divisão, e que nós somos organizados de muitas formas. A participação popular se dá de muitas formas. Eu acho que temos que aproveitar ao máximo esse momento da conferência para fazer da conferência um grande movimento popular. E ela tem capacidade para isso, com esses dirigentes que ela tem à frente, e com esse fórum que tem toda a capacidade de mobilização, o Fórum Nacional de Educação. Obrigado, professor Moacir. Professor Luiz Dora. Vocês viram que o professor Moacir falou apenas em Grêmio e Palmeiras. Não falou em Corinthians, não falou em Internacional. Ok? A participação popular falou. Claro. Eu acho que na verdade, essa abertura ela já está cumprindo um papel extremamente importante, não é? E eu gostaria de destacar a provocação feita pelo colega Jamil Cury. Eu acho que ela é de extrema importância, né? E dizer que o documento referência, com base na Conferência Nacional de Educação, sinaliza a sua compreensão sobre o tema, não é? E chama a atenção que compete à União a definição de diretrizes, bases e normas gerais para a educação, assim como a definição de normas específicas pelos Estados e Distrito Federal. Acho que com base nisso, não é? Eu acho que essa é uma questão realmente crucial e as questões colocadas elas vão nos remeter a isso, não é? E que certamente que essa discussão implica nas questões curriculares a romper com a concepção de currículo mínimo. Eu acho que essa ideia de currículo mínimo, na forma mais usual passada, colocada, ela já foi superada. A discussão é de base comum nacional. Eu acho que essa é uma discussão que os movimentos vêm fazendo na área educacional. A professora Iria chamou a atenção, estou vendo a professora Helena ali também, né, que tem um conjunto, a AMPED, a AMPAI vem discutindo nessa perspectiva, e acho que essa é uma questão hoje crucial. Não é? Quer dizer, articulado ao que o documento defende de democratização do acesso e permanência com sucesso, entendendo isso como uma aprendizagem significativa, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O outro diz respeito aqui para que possamos avançar. No tocante à política de Estado, há que se articular a essas políticas da área de educação com as outras demais políticas sociais. Esse desafio está em superação das desigualdades sociais, num sistema tributário mais justo e, certamente, neste momento, na priorização da educação. Acho que essa é a agenda da priorização da educação. E, no caso, especificamente, de um sistema nacional, esse sistema nacional faz-se necessário em função da organicidade das políticas, para que não haja sombreamentos, as superposições, né, mas que haja uma ação mais orgânica, não é, por meio de um regime de colaboração pautado aí, de colaboração e cooperação interfederativa, né, passando por essa mesa de negociação. Quer dizer, acho que são pontos aí fundamentais. Então, a meu ver, o papel da União, neste caso, é imperativo no tocante a essas diretrizes e bases, e nós não podemos perder de vista, não é, esse horizonte no debate. É um horizonte que já foi pontuado pela Conferência Nacional, foi deliberado em 2010 e está presente no documento para 2014, e eu gostaria de realçá-lo. Acho que é fundamental a discussão mesmo no tocante a se instituir o Sistema Nacional de Educação, essa articulação Fórum Nacional e Conselho Nacional de Educação. Nesse sentido, é uma provocação para todos que vão participar das conferências. Precisamos avançar
no documento referência, numa perspectiva de delinearmos melhor a própria estruturação, composição, desse Sistema Nacional de Educação. Esse documento ele não podia fazê-lo, porque o horizonte é até onde nós avançamos na conferência passada, mas eu acho que esse é um grande desafio para todos nós, nos estados, e que isso possa resultar das conferências estaduais, no sentido de aprimorar o documento e certamente as nossas deliberações na conferência em 2014. Bom, eu acho que uma outra questão que veio por escrito diz respeito ao custo aluno-qualidade. Ora, e aí eu gostaria de articular a ideia do subsistema de avaliação, de formação. Eu entendo que nós vamos, ao pensar, e aqui estou extrapolando um pouco o documento referência, então é a minha miopia nesse momento, mas pensarmos num subsistema de formação, no subsistema de avaliação, no subsistema de financiamento. Quer dizer, essas questões estão intimamente ligadas a esse construto mais amplo. E no horizonte do subsistema de avaliação, ter clareza de que a discussão do custo aluno e qualidade, quer dizer, como vem sendo trabalhado, estou vendo aí o Daniel da campanha, vou realçar nesse momento, mas essa é uma discussão que está no cenário nacional, ela implica vários insumos, e a questão que veio é se isso terá ou não impacto na situação docente. É claro que sim, porque tem impacto, por exemplo, na forma de organização e de gestão da escola, no número de alunos por professor, na remuneração adequada desses professores, na formação, nas condições de trabalho, na infraestrutura. Quer dizer, então, é esse conjunto de insumos que informam o custo aluno-qualidade. Obviamente que, ao se aprimorar o custo aluno-qualidade, isso vai ter uma incidência neste conjunto de questões que tem a ver com as condições objetivas em que se efetivam o processo de ensino-aprendizagem, particularmente no que foi indagado, a respeito da condição docente. Então, acho que esse esforço do Instituinte, tendo em vista o tempo, professor, eu acho que está posto para todos nós, e aqui eu retomo com a concepção de educação no documento referência, que diz que essa educação é constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas. Então, é nesse sentido que cumpre a nós, e aí como protagonistas, como participantes dessas conferências, trazer essa contribuição, aprimorar o documento e avançarmos naqueles detalhamentos que não puderam ser feitos nesse momento, mas que certamente serão objeto dessa ação articulada nos diferentes municípios, nas conferências livres, regionais, nas conferências estaduais, e que resultarão no aprimoramento, como já foi a experiência da conferência de 2010, na Conferência Nacional, pautada para fevereiro de 2014. Ok, pessoal, é o seguinte, primeiro, agradecer o fórum, agradece mais uma vez a contribuição do professor Jamil Cury, do professor Luiz Dourado e do professor Moacir. Com certeza, eles e mais muitos companheiros e companheiras vão ajudar no debate das conferências municipais, das conferências estaduais e da Conferência Nacional. Nós agradecemos apenas por essa mesa, mas nós vamos precisar muito de todos e todas. Agradecer os fóruns, a mobilização dos fóruns estaduais e municipais para ter assistido, e eu peço licença ao Fórum Nacional para inscrever essa mesa como a primeira conferência livre, debate livre da Conferência Nacional de Educação. A partir de agora, a conferência livre presencial e virtual. A partir de agora, nós vamos ter conferências livres, virtuais e presenciais, preparando temários para conferências municipais e estaduais. Lembrando que as conferências livres, elas não são deliberativas, elas são preparatórias para as 3 instâncias, as 3 etapas da Conferência Nacional. Vocês viram que aqui no telão, o tempo todo, estava passando alguma coisa, porque o companheiro Ivan, ele consegue ouvir a palestra e procurar onde é que está escrito. Então, não sei se vocês viram, quando o professor Jamil estava falando de regime de colaboração, ele corria na lei, em algum lugar, ou no documento de referência, e colocava. Agradecer o Ivan por essa colaboração que ele tem dado ao fórum.